Olá, você que está aqui no canal Ricardo Santos, historiador, para continuar vendo aquela entrevista que já foi publicada em nosso canal. Nós já fizemos várias perguntas aqui ao pastor Christian, que ele parece um professor quando está falando. Olha, está muito legal, você vai lá e vê. Mas se você está aqui, você assiste com a gente, que eu tenho certeza que depois você vai querer saber mais sobre o pastor Christian. Pastor Christian, que prazer de novo ter você aqui em nosso canal. Obrigado, professor Ricardo. Prazer é meu, privilégio. Bênção de Deus estar com você. Espero que o povo esteja aí realmente comentando e gostando aí. Tomara que a gente consiga, quem sabe, ajudar alguns aí também. Vamos falar sobre feminicídio, pastor. Os noticiários estão cheios de informações mostrando como elas apanham, como elas morrem, e geralmente é por alguém que está ligado à família da própria mulher. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: quem é responsável por isso? É a sociedade? É o Estado? Ou é ela mesma? Se você me permite, professor Ricardo, eu vou responder de trás para frente. Eu acho que a única que não é responsável é a mulher que sofre com isso, né? Infelizmente, Deus nunca criou e nunca foi intuito de Deus criar uma sociedade machista. Tanto é que quando ele cria Adão e Eva, a palavra utilizada, osso dos meus ossos, carne da minha carne, sars no hebraico, é uma palavra muito forte. A palavra, ela tem a mesma raiz da palavra aliança. Então, quando Deus cria a mulher e tira da costela, ele está dizendo assim, ó, há algo que vai complementar a sua vida. Então, Deus nunca quis que fosse diferente, que o homem mandasse, que a mulher obedecesse e assim por diante. Esse é o primeiro detalhe. Eu acho que a mulher é que menos tem culpa nisso. E infelizmente o feminicídio a cada ano aumenta no Brasil. Eu acho sim que em parte é culpa do governo, em parte. Mas a maior parte é culpa de quem pratica tais atrocidades, né? Obviamente. Eu acho que o governo poderia melhorar as questões de divulgar mais, fazer mais um trabalho mais social, com palestras, com visualizações, talvez canais como o seu, para questionar, para divulgar, para trazer mulheres que sobreviveram e dizer o que aconteceu, que graças a Deus o cidadão lá esteja preso e tudo mais, porque o Estado, me parece, em alguns determinados momentos, que alguns desses homens praticam esses crimes, passa pouco tempo, está solto de novo. Então são muitas leis que favorecem crimes horríveis como esses, né, de mulheres que somente por questionar alguma coisa, ou por querer ter sua voz própria, e aí o homem se sente ofendido e a agride e a mata. Isso é realmente, com todo respeito, eu acho isso um absurdo. E aí vem aqueles que dizem, mas você tem um discurso feminista ou machista. Eu não acho que nenhum dos dois discursos estão corretos, no sentido dos extremos, né? Como eu digo, sempre falo isso nas minhas igrejas, tem que equilibrar. A gente tem que ter uma vida de equilíbrio no cristianismo, na vida pessoal, financeira, emocional, tentar um equilíbrio. Então, qual é o equilíbrio? O feminismo exagerado está errado, o machismo também está errado, porque o machismo por si só já é errado. Os dois têm direitos iguais, e os homens têm que entender que, imagina, o caminho, que absurdo, né? Alguém dar vazão e dizer que está certo matar uma mulher porque eu sou homem e eu teria esse direito. Então, acho que o Estado podia melhorar essa questão. Eu acho que as penas podiam ser um pouco mais severas, né, para tentar evitar, porque quando você tem uma lei talvez um pouco mais rígida em alguns assuntos, a pessoa vai pensar, ela vai pensar assim, eu vou ficar 30 anos preso. Então coloque uma lei mais rígida, quem sabe melhora um pouco. Pode ser que não melhore, mas talvez atenue um pouquinho pelo menos, né? Mas eu acho realmente um crime horroroso. Infelizmente as mulheres têm sofrido muito e, bom, não sei se tem alguma outra alternativa, mas eu acho que essa seria uma delas. Muito bem, pastor. O que importa aqui é a sua opinião. Pastor, há racismo no Brasil? E muito, né? E muito ainda, infelizmente. Hoje em dia você já não sabe mais, né? Como lidar com algumas coisas. Eu gosto muito de esportes, né? E eu sou vidrado em esportes, até me controlo, porque senão às vezes eu passo
muito tempo mais vendo de esportes do que vendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Então, eu gosto muito de esportes. Eu mesmo eu jogo futebol com as minhas ovelhas toda segunda-feira aqui no Colégio de Santo André. Então, ou quase toda segunda, quando dá. E o caso do Vinícius Júnior, por exemplo, né? Um garoto, ele é um garoto ainda, tem acho que 21 anos ou 22, sofrendo racismo, e vem um jornal lá de Valência que diz que ele estava tentando manipular as pessoas, que não aconteceu racismo. É um mundo triste, onde já se viu algum ser humano achar que tem a petulância de se achar melhor do que o outro por causa de uma cor de uma pele. Eu questiono muito uma coisa, eu não posso afirmar isso, jamais afirmaria isso, mas uma coisa é certa: Jesus Cristo, por exemplo, ele nunca poderia ser branquinho do olho azul como Hollywood quis implementar por anos. Nunca. Isso é impossível, a não ser que ele viesse de uma linhagem totalmente diferente, de um pedaço lá de Israel, que as características dele é muito mais para pele morena, né, para um cabelo mais comprido, ele era nazireu, e com certeza muito mais moreno do que branco. E assim, e a gente ainda que vem falar dessa questão, e Cristo mesmo veio quebrar não o racismo contra os pretos, né, mas ele veio quebrar com o próprio racismo da sua própria nação, que fazia xenofobia contra outras nações, em especial, por exemplo, os samaritanos. Então, eu sou completamente contra. Eu acho que o racismo é algo que existe sim, precisa também ser combatido, e o mínimo que as pessoas podiam ter consciência é: amigo, quando você morre, assim, de coração, você vai para o mesmo lugar que o branco, que o preto, que o asiático, que o egípcio, que o africano, que o nórdico. Em 2006, a Universidade Federal ela publicou o livro sobre o Édito de Milão. Na época, foi o primeiro autor brasileiro a publicar um livro sobre esse tema específico. Só que este ano houve a segunda edição. Mas eu acho que existe, e eu sou completamente contra. Eu repudio esse tipo de coisa. Não consigo admitir, graças a Deus, eduquei bem as minhas filhas para isso. Se elas verem uma cena dessas, elas são capazes de defender mesmo, chamar a polícia, e eu orientei e eu falo isso para elas: se você vê, chama a polícia e defenda, porque isso não pode, isso é um absurdo. O que importa aqui é a sua opinião. Mas vamos supor que alguém que esteja vendo aqui a nossa entrevista e ele diga: olha, eu gostei do pastor Christian, eu acho que eu vou convidá-lo para a gente almoçar, para a gente jantar. A pergunta que eu faço é: pastor, qual é a comida que lhe apetece? Qual é o seu prato predileto? Eu gosto demais de peixe, salmão. É a minha comida preferida. Um Muito. salmãozinho com um arrozinho, uma batatinha frita, e já ganhou meu dia, ganhou meu coração. Mas pode ser qualquer peixe, eu amo peixe. Amo, amo, amo peixe. E eu mesmo cozinho, viu, professor? Eu cozinho. Aqui em casa eu faço comida para as minhas mulheres. Eu ainda sou um fuçado da cozinha. Eu fico pesquisando na internet comidas diferentes e faço para elas, invento umas comidas para elas Ah, aqui. que legal, pastor. Agora me diga uma coisa, pastor. Você assiste filme? Assisto, gosto bastante. Você assiste novela? Não gosto. Você assiste séries? Série eu gosto. Eu gosto de uma série chamada The Mentalist. Gosto do Light to Me, alguns. E 911. Eu amo essa série. Minha família também gosta demais. Você vai a teatro, pastor? Olha, não vou, mas se for algo que seja edificante, algo que venha acrescentar na minha vida, para o meu crescimento espiritual, eu iria tranquilamente. Mas ainda não é algo que me apetece muito Pastor, assim. você vai ao cinema? Também não sou de ir muito ao cinema, não é muito meu gosto. Mas não tenho nada contra quem vai. Acho que hoje em dia a nossa igreja, por um bom tempo até, meio que, entre aspas, proibia. Era uma fase um pouco mais severa. Agora já não tem muito isso. Muitos jovens vão, pessoas que eu conheço vão, tem pastores que vão. Nada contra, eu não gosto muito, mas por uma questão pessoal mesmo, não ligo assim.
Posso ser sincero, não é que eu seja mão de vaca, não, viu, ouvinte? Viu, amigos? Mas eu acho muito dinheiro. Então eu não vou. É Tudo mais bem, por isso pastor. mesmo. A sua sinceridade é ótima, pastor. É muito bom a gente conhecer o pastor do jeito que ele é. Ele fala aquilo que está na sua mente e no seu coração. Isso é muito legal. Pastor, existe uma pergunta aqui que eu fiquei querendo fazer quando você estava comentando outra pergunta, mas eu deixei agora por causa Certo. da sequência das perguntas, pastor. Pela primeira vez, o técnico da seleção brasileira vai ser alguém que não é brasileiro. E foi deixado um técnico interino para a seleção para ser substituído quando esse outro técnico vier. Pastor, você tem alguma opinião? Eu acho que sim, porque você disse que ama esporte. Mas vamos ver o que é que você tem a dizer sobre isso. Eu sou apaixonado por esportes mesmo. Eu achei fantástico, fantástico. Sinceramente, veja, Felipão foi técnico da seleção portuguesa. Os portugueses amam o Felipão. Eu gosto muito de esportes mesmo. Vocês vão ver que se você me perguntar, talvez eu sei de futebol americano, basquete, NBA, NBB. Não manjo muito, como diz a molecada, de beisebol, mas eu jogo basquete, jogo futebol, eu nado, pedalo, corro. O que mais que eu jogo de esporte? Jogo futebol americano, enfim. Eu achei fantástico. Por quê? Porque eu acho que se for o Ancelotti mesmo, ele tem duas coisas que eu acho que são fundamentais para um bom líder. Primeiro, gestão de grupo. O futebol hoje se assemelha muito a algumas empresas. Então, você, hoje em dia, as grandes companhias talvez não procurem um homem, uma mulher que mande, talvez. Mas eles têm procurado muitas pessoas que têm equilíbrio emocional. Essa é uma das coisas que tem mudado nas grandes companhias, nas grandes empresas. Por isso que CEOs, coaches, eles têm trabalhado muito essa questão dessa linha do controle emocional. Então, quando você pega o Tite, eu gosto muito dele. Quando você pega, por exemplo, o Bernardinho e o Carlo Ancelotti, que para mim é um grande treinador, ele tem os dois lados. Ele tem uma parte técnica que é muito boa e ele tem uma questão emocional muito forte de ter ligação com os jogadores e administrar o grupo. Então eu achei fantástico. Sei que eu me considero brasileiro, sou chileno de nascença, me considero brasileiro. Espero que vocês me permitam, porque eu amo esse país, não vou embora daqui nunca. Mas eu particularmente achei muito bom. Eu acho que vai ser bom o crescimento do Brasil como um todo, da seleção brasileira. Muito bem, pastor. Olha, você que está nos ouvindo, gostaria de ter um pastor desse na sua igreja, que fala de esporte, que fala de cinema, fala de tudo. Ele não tem preconceito com nada. Ele tem opinião para tudo quanto é assunto. Olha, existe uma das nossas ouvintes aqui que ela é Helena. Ela é assídua. Helena, você está gostando dessa entrevista, Helena? Essa Helena é aquela nossa ouvinte cativa. De todas as entrevistas, ela sempre está fazendo pergunta, ela sempre está comentando. Um abraço para você, Helena. Pastor, agora vamos mudar de novo o foco das nossas perguntas, pastor. Todo pastor que é pastor adventista do sétimo dia, eu sei que ele tem um chamado. Eu incluí essa pergunta nessa entrevista quando o pastor Paulo, que é presidente da Igreja Adventista aqui na APS, ele aceitou o convite para ser entrevistado. Então, eu incluí essa pergunta para ele. Mas depois eu comecei a soltar para os pastores também. Como é que você encara o chamado? Como é que você responde ao chamado? Eu conheço um pastor, eu não vou citar o nome dele aqui, eu conheci quando eu fazia o segundo grau, lá na escola 13 de Maio. Se alguém de Pernambuco conhece lá o Recife, alguém que está ouvindo, uma escola do estado, famosa, uma das melhores escolas que existia, e eu e ele estudávamos lá. E nós falávamos ele falava mais do que eu sobre a questão do pastorado, que ele ia comportar, e ele se tornou presidente de campo,
E ele tinha uma relação com o chamado da seguinte forma. Ele dizia para o presidente dele, olha, se você tiver um chamado, não passa para mim, porque eu vou aceitar. Porque, para mim, todo chamado é de Deus. Então, não passa para mim. E essa era a relação dele com o chamado. Alguns pastores responderam diferente. Eu quero ver a sua opinião. Bom, eu acho que eu vou responder diferente também. Eu acho que, talvez, de todas as profissões do mundo, e eu já fui advogado, né? Talvez a mais bela seja a do ministério, de ser um pastor. Tem profissões lindas, obviamente. Professor, por exemplo, admiro muitos professores. A minha esposa é professora, sou fã dela, ela é dedicada demais. Até agora, trabalhando até agora. Saiu 5h30, tá até agora trabalhando, fazendo enfeites e fazendo umas nuvens diferentes para os alunos. Enfim, tá lá com as filhas, lá estão ajudando ela, inclusive. Tem profissões lindas, mas há algo de diferente no chamado de Deus para os seus pastores. É algo de diferente porque eu não consigo explicar em palavras, mas sabe quando você, por exemplo, vou contar uma experiência que eu vivi. Eu estava pregando numa igreja, eu sempre esqueço o nome desse bairro de São Paulo, talvez eu lembre daqui a pouco. E eu estava pregando e fazendo fim de semana com Deus lá. E aí, no sábado de manhã, apareceu um casal lá. Eu nunca tinha visto, eles foram lá porque uma amiga convidou. E eu só sei o seguinte, eu fiz um apelo no final. E não foi nada planejado, nada, ninguém me contou da vida deles, nada. Eu fiz um apelo seguinte, que se tinha alguém lá que estava passando por um problema no casamento, que Deus tocasse o coração daquele casal para restaurar o casamento. Eu sei que tinha essa moça que estava lá com o esposo dela. Eu não posso contar detalhes da história deles, porque depois eu os conheci, os ajudei. Ela disse assim, Deus, na oração dela, ela e Deus, ela falou assim, Deus, contando para mim depois, se o pastor, ela disse que olhava para o céu, chorava muito, ela dizia, Deus, se o pastor falar tal frase assim, é porque não é para eu largar do meu marido. Você pode até duvidar, eu entendo, tudo bem, se você duvidar, você está que nos está ouvindo aí agora. Eu não sei qual é a frase, eu só sei que eu falei a frase. E eu não sei qual é essa frase até hoje. E ela falou, pastor, eu não vou te falar, mas eu sei qual é a frase, você falou a frase. E assim, eu poderia contar mais experiências. Então, eu queria contar do ponto de vista de uma experiência real. É isso que eu vejo um chamado de Deus. É Deus, de maneira poderosa, usando um pecador, mas que um dia sentiu o chamado dele e tentou e tenta se dedicar ao ministério para ser usado por Deus para alcançar outros pecadores. Eu acho que isso é o resumo do que eu entendo como chamado, sabe? Por isso que onde Deus me mandar, eu também vou, porque Deus está chamando. Muito bem, pastor. Uma outra pergunta que nós vamos formular aqui, porque ela foi citada aqui, é a seguinte. Há uma frase que é atribuída a Spurgeon, que foi o grande pregador. Ele diz o seguinte, o púlpito fraco é a maior tragédia de uma igreja. Você concorda com essa frase? Você tem alguma opinião sobre essa frase? Olha, o povo vai achar que eu sou maluco. Quem sou eu para discordar de Spurgeon, né? Eu não sou ninguém. Mas eu não só assustei o povo primeiro. Vou dar um suspense. Música de suspense. Eu concordo em parte. Em parte, eu acho que nós, como pastores, uma das nossas atribuições é tentar o máximo possível estudar a palavra de Deus e ter uma vida espiritual com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo, a tal ponto que isso se reflita no púlpito, não somente através de bons sermões, mas através de uma vida entregue a Ele. Se eu me entrego a Ele completamente, Ele vai orientar as minhas palavras, Ele vai orientar os meus sermões, só que eu preciso fazer a minha parte. Então eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, porque senão não tem como ser um processo de osmose espiritual. Eu só oro, clamo, no estudo e Deus manda o sermão pronto na minha mente. Não. Eu preciso me dedicar e hoje, cada vez mais, as igrejas, não só nossas, mas as igrejas em contexto geral,
tem exigido dos pastores esse estudo, essa entrega, essa busca. Por outro lado, eu não acho que a maior tragédia da igreja seja um púlpito fraco. O púlpito pode ser fraco, mas o coração tem que ser forte. Se o púlpito for fraco, mas se tivermos uma igreja que ama as pessoas, uma igreja que recebe as pessoas, uma igreja que abraça as pessoas, o púlpito pode até estar fraco, mas o amor vai fazer a diferença. Para mim, o que faz toda a diferença, e eu prego muito isso nas minhas igrejas, é o amor entre os irmãos, o amor de mim para com Deus, de Deus para comigo, e o amor para as pessoas que lá estão chegando. Para mim, o púlpito forte, ele se estabelece, fruto dessa palavra. Quando a igreja ama quem vem de fora, quem está lá dentro. Quando há amor de verdade, amor sem restrições, sem reservas dentro da igreja, o púlpito se torna forte e a igreja se torna forte. E aí, você que está ouvindo aqui essa entrevista, o que é que você achou dessa resposta? Você concorda com tudo que ele falou? Você concorda parcialmente? Você quer complementar? Você quer fazer alguma crítica àquilo que ele falou? Você fica à vontade. Aqui nesse canal, você já sabe. Você só não pode falar do nosso convidado, mas das opiniões dele, você é livre para comentar. Ainda sobre pregação bíblica, pastor. Existe na Igreja Adventista uma profetisa chamada Ellen Gold White. Vários pregadores, eu estou tentando sintetizar a pergunta aqui. Vários pregadores, eles, quando vão pregar, eles falam mais de Ellen White do que a Bíblia. Alguns chegam a concluir o sermão com a citação de Ellen White. Ou seja, a gente termina com uma citação porque ela representa o resumo de tudo aquilo que foi falado, mas também a última frase representa a maior autoridade daquele conteúdo que está sendo falado ali. Existe essa dupla interpretação. Mas sobre esse aspecto da pregação, você tem alguma opinião sobre isso? Sim, ainda tem mais dizendo aqui sobre essa pergunta. Essa é uma ação deliberada dos membros que vão pregar ou é uma orientação da igreja para que seja assim? É uma pergunta bem complexa, vou tentar, de forma resumida, respondê-la. Não há uma orientação da igreja para que se use os escritos e as falas de Ellen White em nossos sermões. Isso não existe. Por outro lado, eu creio muito no que essa mulher escreveu como uma mulher de Deus, com visões de Deus. Eu mesmo uso frases dela em alguns sermões, não em todos. Mas que fique claro que eu sou uma pessoa que eu não busco só em Ellen White conhecimento. Por exemplo, o próprio Spurgeon, que você citou aqui, eu já usei várias frases dele em sermões, Billy Graham, Moody, John Piper. Então, quando você encontra Amin Rodor, né, quando você encontra esses grandes pregadores, homens pensantes, te motiva também pensar em ser alguém melhor. Então, eles têm frases de efeito, deixa eu ver se eu me lembro uma aqui, se eu não me engano, é do Billy Graham, que diz que Deus que joga os pecados nas profundezas do mar, e ele põe uma plaquinha, proibido pescar. Veja que frase fantástica! Como não usar uma frase dessa para ilustrar um sermão? Então, eu acredito que nós, como pastores, acho que é uma boa pergunta, nós temos que usar como ilustrações frases não só de Ellen White, mas de vários pregadores. Agora, não há essa orientação deliberada da igreja, e também acho eu sim, e não sei se talvez você pense a mesma coisa, ou que os nossos ouvintes vão pensar, mas eu não acho que devamos trocar os ensinos bíblicos pelos escritos de Ellen White. Ellen White, ela mesma disse que ela era uma luz menor para conduzir a luz maior, que é a palavra de Deus. Primeiro eu vou à palavra de Deus. Eu uso seus escritos para embasar algo, para enaltecer alguma coisa. Mas eu não posso usar os seus escritos como fonte primária de pregação ou de autoridade para que eu tente alcançar o coração de alguém usado pelo Espírito Santo. Primeiro eu vou na Bíblia, depois eu uso citações, ou não só dela, mas de outras pessoas para poder alcançar ou dar uma ênfase em algum ponto, como você mesmo disse.
principalmente no final de um sermão, de uma reflexão, né? Para tentar alcançar o coração de alguém. Muito bem, pastor. Aqui a gente não interrompe a resposta, porque o mais importante aqui é a sua opinião. E o público está aí para comentar se ele concorda, se ele discorda. Dentro dessa pergunta, existe outra que, em parte, você já deu uma introdução aí. Pastor, os escritos de Ellen White têm o mesmo peso das escrituras sagradas? É uma pergunta muito difícil de ser respondida. Eu não acho que tem o mesmo peso da Bíblia. Ela não tem o mesmo peso, mas nós entendemos que ela teve a mesma autoridade. Consegue entender a diferença? Entendemos que o Espírito Santo deu a ela autoridade para escrever as visões que teve, para ajudar a sua igreja, que nós entendemos que é a igreja de Deus na terra, para conduzir a igreja como um barco no meio de uma tempestade, vendo um farol à beira-mar, e ele tentando vencer as ondas. Assim eu creio que foi a nossa igreja, e ela foi aquele farolzinho, aquela luz que foi ajudando a construir o que é a igreja. Agora, eu não creio que ela tenha o mesmo peso das Escrituras. A Bíblia é Bíblia, é a palavra de Deus, é a autoridade máxima de Deus na terra. Não tem outra coisa que não seja os escritos de Deus, através da sua palavra, para tentar alcançar pecadores e pessoas como nós. O que ela tem, que cremos, é a mesma autoridade inspiracional. Deus deu inspiração para ela? Deu, mas logicamente não tem o mesmo peso que as Escrituras. Por isso que Martim Lutero disse: sola Escritura, tota Escritura, nada mais que Escritura. Eu vou na Escritura. Dela, aí sim, eu parto para os seus escritos, como conhecimento, como crescimento espiritual também. Muito bem, pastor. É muito importante a sua opinião e as pessoas estão aqui para comentá-la. Pastor, certamente você já teve muitos sonhos realizados, mas eu gostaria que você citasse um sonho que você realizou. Eu acho que sonho de ser pastor. Eu falei, puxa, eu senti o chamado de Deus, fui embora e lutamos muito, foi muito difícil. Foi uma época em que eu fiquei desempregado, foi uma época em que eu precisei de ajuda, foi uma época em que, quando eu falo, quase sempre me emociono, que eu dependia até da ajuda da ASA, que é a Ação Solidária Adventista. Eu me lembro da primeira vez que eu peguei as frutas e as verduras dos nossos amigos lá do NASP. Os irmãos queridos iam até o SEASA em Campinas, pegavam e traziam, e eles separavam um pouquinho para cada teologando que precisava, e eu passei por cima do orgulho. Eu sei que eu tinha sido advogado, mas eu abandonei tudo, eu fui lá, peguei, e eu chorava muito, porque eu dizia para Deus: ó Deus, por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Eu nunca precisei pedir dinheiro para ninguém, eu não precisei de ajuda de ninguém. Então foi uma luta grande e foi um sonho tremendo realizado, ser pastor. Outro sonho lindo, eu queria ter 2 filhas e Deus me deu 2 meninas. Na verdade, professor Ricardo, eu acho que quase todos, se não todos os sonhos que eu tive com Deus, Deus me deu. Vou te contar rapidinho, ó. Plantar uma árvore quando era pequeno, já plantei várias. Escrever um livro, já escrevi, só não publiquei, mas já escrevi. Agora estou com o sonho de escrever outro, sobre Jó. Um livro mais teológico mesmo. Estou pensando nisso. Os amigos meus estão me incentivando aí, vamos ver. Quis casar e ter 2 filhas, Deus me deu. Quis ser advogado, Deus me deu. Quis ser procurador da prefeitura, Deus me deu. Depois o sonho de ser pastor, Deus me deu. Tive o sonho de fazer mestrado em teologia, Deus me deu. Eu falei: ô Senhor, eu não posso reclamar de nada não, Deus é bom demais. Essa sua resposta justifica a nossa próxima pergunta, pastor. Qual é o sonho que você ainda pretende realizar? É difícil não chorar falar disso, mas perdi minha mãe esse ano, né? E ela era a minha guia, meu tudo, em termos espirituais, assim, né? Meu sonho hoje é poder revê-la, chegar no céu, ver o meu Senhor Jesus, abraçá-lo, beijá-lo, beijar seus pés, suas mãos, abraçar o Pai, passar a mão nos seus cabelos longos, como ancião de dias, como diz o livro de Daniel. Eu tenho esses 2 sonhos hoje, poder chegar ao céu, nem que eu seja o último na entrada dos portões, não tem problema, eu só quero chegar lá e quero poder abraçar o meu Deus, abraçar o meu Senhor Jesus, poder conhecer tudo que Ele tem para dispor para nós e poder reencontrar minha mãe e pessoas que eu perdi, que eu amo tanto. Esses são os meus maiores sonhos. Não tem mais sonho nenhum que não seja esse. O resto
Deus vai dando. Muito obrigado, pastor, por essa entrevista. Muito obrigado por sua sinceridade. Muito obrigado por você ter partilhado com o público coisas tão particulares suas. Eu espero que esse público, então, possa interagir com a gente para que outras pessoas possam ver esse vídeo e conhecer essa pessoa maravilhosa que é o pastor Christian, um homem preparado, que já foi advogado, que já trabalhou em prefeitura, que tem uma experiência, uma larga experiência de vida. Foi muito bom ter você aqui em nosso canal.